A vida de Jesus. Continue acompanhando os principais acontecimentos daquele que mudou a história da humanidade. Jesus Cristo. Episódio 7. Encontros com Jesus e mudanças de vida. Jesus e os seus discípulos. Encontros com Jesus e mudanças de vida. O encontro de Jesus com Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer, sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne. E o que é nascido do Espírito, é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel, e não compreende estas coisas? Em verdade lhe digo, que nós falamos do que sabemos, e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem, quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é condenado. Mas o que não crê, já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz, e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. O testemunho de João Batista. Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judeia. Ali permaneceu com eles, e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo se dirigia para lá, e era batizado. Pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu, a respeito da purificação. E foram até João,
e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como o seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente o escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo. Pois, essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça, e que eu diminua. Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra, é terreno e fala da terra. Quem veio do céu, está acima de todos, e dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro. Pois, aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Jesus conversa com uma samaritana. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: Dê-me um pouco de água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então, a mulher samaritana perguntou a Jesus: Como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria a água viva. Ao que a mulher respondeu: O Senhor não tem balde, e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água, voltará a ter sede. Mas, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: Vá, chame o seu marido, e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: Não tenho marido. Então, Jesus disse: Você tem razão, ao dizer que não tem marido. Porque já teve 5, e esse que agora tem, não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: Mulher, acredite no que digo. Vem a hora,
em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então, Jesus disse: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus, e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: O que você está querendo? Ou, por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: Venham comigo, e vejam um homem, que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então, saíram da cidade, e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma alguma coisa. Mas ele lhes disse: Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então, os discípulos começaram a dizer entre si: Será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: Levantem os olhos, e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe, recebe desde já a recompensa, e ajunta o seu fruto para a vida eterna. Para que se alegrem ao mesmo tempo, o que semeia e o que colhe. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam, e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: Agora, não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos, e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Passados 2 dias, Jesus saiu dali, e foi para Galiléia. A mulher adúltera. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então, os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E, fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou, e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado,
seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficando só Jesus, e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então, Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá, e não peque mais. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro cheio de perfume. E, estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus, e os ungia com o perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado, disse consigo mesmo: Se este fosse profeta, bem saberia quem, e que tipo de mulher é esta, que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu, e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: Diga, mestre. Jesus continuou: Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, e o outro devia 50. E, como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: Penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: Você julgou bem. E, voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: Você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas, e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu, com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo. Mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso, afirmo a você, que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas, aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então, Jesus disse à mulher: Os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa, começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? Mas, Jesus disse à mulher: A sua fé salvou você, vá em paz. O encontro de Zaqueu com Jesus. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu numa figueira brava a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa, e o recebeu com alegria.
Ao ver isso, o povo começou a se queixar, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E, se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje, houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus e os seus discípulos. A escolha dos 12 apóstolos. Jesus se retirou para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E, quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago, e João, Filipe, e Bartolomeu, Mateus, e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. E, descendo com eles do monte, Jesus parou num lugar plano, onde se encontravam muitos discípulos seus, e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvir, e para ser curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder, e curava a todos. Jesus envia os 12. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar, e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos. Mas, de preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão. Porque o trabalhador é digno do seu alimento. E, em qualquer cidade, ou aldeia, em que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno. E fiquem ali, até saírem daquele lugar. Quando entrarem na casa, saúdem-na com a paz. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se, porém, não for digna, a paz voltará para vocês. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade lhes digo, que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra, no dia do juízo, do que para aquela cidade. Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes, como as serpentes, e simples, como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais, e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. E, quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como, ou o que irão falar.
porque, naquela hora, lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês, é quem fala por meio de vocês. Um irmão entregará à morte outro irmão. E o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais, e os matarão. Todos odiarão vocês, por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra. Porque em verdade lhes digo, que não terão percorrido as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo, ser como o seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros da sua casa. Portanto, não tenham medo deles. Pois, não há nada encoberto, que não venha a ser revelado. Nem oculto, que não venha a ser conhecido. O que lhes digo às escuras, repitam à plena luz. E o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem dos telhados. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão, sem o consentimento do Pai de vocês. E, quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês, estão todos contados. Portanto, não temam. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas, aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz, e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Quem recebe vocês, é a mim que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo, que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Jesus e João Batista. Quando Jesus acabou de dar estas instruções a seus 12 discípulos, saiu dali para ir ensinar e pregar nas cidades deles. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: Você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Então, Jesus lhes respondeu: Voltem, e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados. Os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho.
E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo, a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista. Mas, o menor no reino dos céus, é maior do que ele. Desde os dias de João Batista, até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas, a que compararei esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não prantearam. Pois veio João, que não comia nem bebia, e as pessoas dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e as pessoas dizem: eis aí um comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Seguindo Jesus. Um escriba se aproximou de Jesus e disse: mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu: siga-me, e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Jesus envia 70 discípulos. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70, e os enviou de 2 em 2, para que fossem adiante dele, a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Vão. Eis que eu os envio como cordeiros, para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem. Porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade, e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Curem os doentes que nela houver, e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Porém, quando entrarem numa cidade, e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas, dizendo: até o pó desta cidade, que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus.
Eu digo a vocês que, naquele dia, haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque, se em Tiro e em Sidom, se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Mas, no juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu? Será jogada no inferno. Quem ouve vocês, ouve a mim. E quem rejeita vocês, é a mim que rejeita. Quem, porém, me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Então, os 70 voltaram, cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome, os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhes disse: Eu vi a Satanás caindo do céu, como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, lhes causará dano. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim, porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Naquela hora, Jesus exultou no Espírito Santo, e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E também, ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E, voltando-se para os seus discípulos, Jesus lhes disse em particular: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês estão vendo. Pois eu lhes digo, que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. O preço do discipulado. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim, e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz, e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa, e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces, e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir, e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular, se com 10.000 homens, poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom. Mas, se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estrume, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
O pecado e a fé. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para esse, que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço, e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer: estou arrependido, perdoe-lhe. Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumente-nos a fé. Ao que o Senhor respondeu: se vocês tivessem fé, como um grão de mostarda, diriam a esta moreira: arranque-se, e transplante-se no mar. E ela obedeceria. Continue acompanhando, no episódio 8. O vídeo foi feito com muito carinho. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Desde já obrigado.